Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. Esse é o de número 18 e nós vamos tratar das falsas equivalências. Lembrando sempre que, diferente do Interlocuções, que trata de autores, e diferente do Cantinho da História, que respondia a perguntas específicas do público, o Ponderações é um exercício de raciocínio, é a ideia de que precisamos sempre refletir, pensar, ponderar, para não cair no discurso do senso comum, para não cair nas armadilhas semânticas que a vida nos coloca. E não só a vida, a sociedade como um todo. Então, para falar das falsas equivalências, primeiro vamos pensar um pouco o que é uma equivalência. Quando uma coisa se equivale a outra, é porque ela não é igual, mas ela tem o mesmo peso ou o mesmo valor. Então você já sabe que não está comparando duas coisas e percebendo em que as diferenças implicam, mas que você está pegando duas coisas que são diferentes entre si e está atribuindo o mesmo peso ou o mesmo valor. E aí entra a percepção, porque nem sempre as pessoas estão prontas para perceber que existem coisas que não se equivalem em hipótese alguma. Eu creio que um bom exemplo para começar é o exemplo das guerras. E não vou falar de nenhuma das guerras atuais porque elas estão muito presentes na nossa vida e elas despertam muitas paixões. E dependendo de qual é o estado terrorista, podem despertar represálias também. Então, vamos pensar na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã opôs o país mais poderoso do mundo, na virada dos anos 60 para os 70, a um país minúsculo, por comparação, camponês e sem grande poder, sem grandes apoios. É claro que isso está no bojo da Guerra Fria e que existe um apoio da União Soviética, mas não a ponto da União Soviética fazer frente aos Estados Unidos e se arriscar a ter uma guerra em seu território. Então, por que os Estados Unidos perderam a guerra para o Vietnã? Talvez se eles tivessem continuado por mais uns 4 ou 5 anos, os vietnamitas não tivessem como se defender mais, porque eles estavam sempre lutando acima das suas forças, contra um país extremamente poderoso, com armamentos caríssimos, que eram o top de linha na época, e que fez guerra química, guerra psicológica e a guerra propriamente dita de combate. O que aconteceu com a Guerra do Vietnã é que num determinado momento, Daniel Ellsberg, que era um analista político que trabalhou para uma empresa chamada RAND e depois para o Pentágono, pegou uma série de documentos, mas eram uma porção de documentos, como a gente diria no português mais coloquial, uma carrada de documentos. E divulgou, mostrando que o governo sabia de um monte de podres que estavam acontecendo no Vietnã, mostrando que havia abusos de todos os tipos em relação aos direitos humanos, que havia atos de covardia medonhos e que o governo estava encobrindo isso, e que era uma guerra que não se justificava de maneira alguma. E em algum momento entre essa divulgação do Ellsberg, os movimentos por direitos civis que já estavam nos Estados Unidos, os movimentos pacifistas dentro das universidades, a mídia acordou. E a mídia ficou contra a Guerra do Vietnã. E o governo foi perdendo o apoio interno até ter que se retirar dessa guerra. E as pessoas acordaram, naquele momento,
porque a guerra era vendida como uma guerra entre forças equivalentes, só que na realidade elas não eram. Nunca houve a menor equivalência entre os camponeses do Vietnã e o exército dos Estados Unidos. Vocês estão percebendo que muitas vezes, quando a pessoa quer explicar alguma coisa, quando a pessoa quer justificar alguma atitude, ela tende a equivaler coisas que não se equivalem. E quando essa equivalência é praticada, normalmente é para mascarar, não sem um certo cinismo, ou crimes de guerra, ou crimes de outros tipos. Você não usa a falsa equivalência no coloquial para coisas simples. Você usa a falsa equivalência quando você quer justificar um marido que espanca a esposa, um assassino, corrupção, arbítrio e terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado normalmente vem forjado em cima das falsas equivalências. E por que eu estou dizendo isso? Qual é o mote desse vídeo? Tempos atrás eu estava pensando numa frase do Diego Quinteiro, que é o primo do PC Siqueira, um rapaz muito inteligente, que tem uns poucos vídeos na internet, mas que todos valem a pena. E que ele parou de fazer vídeos porque ele dizia que ele não consumia vídeos de outras pessoas, então que ele não se sentia honesto usando uma mídia que ele não consumia. E aquelas coisas de quem está dos 50 para os 60, eu comecei a fazer um exame de consciência e pensar quem eu consumo no YouTube, já que eu estou aqui falando, né, com quem se dá a minha interlocução, o meu diálogo, além do público. E eu percebi que eu estava assistindo uma série de canais que não me deixavam satisfeita, principalmente pelo uso das falsas equivalências. Porque eu assisto, é claro, os canais dos produtores de conteúdo da minha área, da área universitária. Eu assisto a TV Boitempo, a TV Univesp, eu assisto a Sabrina, o Iclis. Eu tenho esse interesse por ver como é que outras pessoas estão tratando, às vezes, dos mesmos assuntos que eu trato. E de, se às vezes alguém me pede alguma coisa e eu estou relutando em aceitar pedidos exatamente por isso, é porque muitas vezes outras pessoas já trataram desses mesmos assuntos com perfeita maestria. E eu não entendo por que as pessoas querem que eu volte, se já existem vídeos no YouTube sobre determinados temas e problemas. Mas até aí tudo bem. Eu assisto também muito o canal do Ferrez, porque eu tenho a maior simpatia pelo Ferrez. Desde a época da Caros Amigos, na década de 90, e quando ele lançou o Capão Pecado, eu venho acompanhando a carreira dele e eu gosto muito do canal dele. E eu comecei a assistir alguns outros canais por sugestão do Ferrez. E aí, de repente, eu me vi acompanhando o conteúdo de pessoas que eu não gostava, de pessoas que eu percebia ambíguas, de pessoas que eu percebia um tanto quanto manipuladoras. E comecei a pensar nesse assunto. O porquê que me incomodava assistir esses canais de youtubers liberais, de pessoas que hoje se intitulam como parte da resistência ao governo Bolsonaro, mas que muitas vezes veiculam ideias que não fecham. E uma das coisas que mais me incomodava era a questão da falsa equivalência. A questão do uso do conceito de polarização. Porque é muito comum entre os liberais isentões, que se consideram acima do bem e do mal, que pensam que a direita não presta e a esquerda também não, colocar essa figura da polarização, como se a culpa da sociedade brasileira ter chegado a esse extremo de violência
fosse apenas da mera existência de uma direita e de uma esquerda. E quando você fala em polarização, você está supondo que o radicalismo está dos dois lados. Eu mesma já cometi esse erro lá em 2016, 2017, quando o golpe estava em andamento e os partidinhos nanicos estavam chamando as pessoas às armas, sendo que eles nunca tinham apoiado o PT em nada. E eu pensava, nossa, que esquerdinha radical, que absurdo. Só que aí é que tá, aquela esquerdinha radical dos partidinhos nanicos, trotskistas, ela quase não tem expressão na sociedade. Quantas pessoas trotskistas você conhece entre as pessoas do mundo, sabe? As pessoas que estão fora da universidade, que estão fora da internet, sabe? O carteiro, o padeiro, o balconista. Quantos trotskistas você conhece? Provavelmente nenhum. Agora, pessoas de extrema direita você encontra todo dia ao sair na rua. Você vai ao supermercado, você vai ao shopping, você pode estar andando e a velha que está varrendo a calçada está chamando o linchamento do Lula. Então existe uma diferença, não existe uma equivalência ali em hipótese alguma, porque o que é radical na direita prega o linchamento, prega a homofobia, o racismo, a xenofobia e todo tipo de violência. E o que é radical na esquerda, quando você tira daquele discurso mais incendiário, no máximo vai pregar ciclismo, veganismo, poliamor, óleo de coco, como a piada que a gente faz sempre com eles. Porque, claro, nós que somos mais velhos e temos mais tempo de campo na esquerda, ficamos passados com certos ativismos e acabamos fazendo piadas, às vezes piadas cruéis. O mesmo tipo de piada que os militantes veteranos faziam quando nós éramos jovens, porque nós também acreditávamos que tínhamos a resposta para tudo e que íamos salvar o mundo. Mas aí a minha crítica nesse momento não é a essa esquerda que está pensando que parando de comer carne ou tomando um banho de 5 minutos ou não tendo carro vai resolver os problemas do mundo. A minha crítica é aos liberais que se pensam acima do bem e do mal, que equivalem a essa esquerda ingênua, incapaz de se ajuntar, incapaz de vencer as próprias diferenças e de lutar, com a extrema-direita, que a extrema-direita, além de tudo, tem milícias, tem armas e tem apoios. Tem apoio da mídia, tem apoio dos banqueiros, tem apoio dos empresários. Não tem como falar em polarização. Não tem como equivaler a extrema-direita e a extrema-esquerda. Isso é cínico se for feito para manipular a sua opinião. E isso é burro se realmente quem está falando acredita nisso. E aí depois eu pensei, cara, mas é claro que muitos deles acreditam nisso. Eles acreditam que o mercado é neutro. Eles acreditam que o mercado pode regular alguma coisa. Eles passam por cima da crise de 29. E tudo bem, nenhum deles tem a obrigação de entender de história. Mas a gente teve a crise de 2008. 2008 praticamente faliu o Ocidente. E aconteceu por quê? Aconteceu pela desregulamentação das bolsas e do mercado. O mercado solto promove o quê? Promove terceirização, precarização, privatização, tudo o que vai eliminar as pessoas. O mercado só pensa em dinheiro. E aí o cara vem e me acredita que o liberalismo é uma opção, que o liberalismo vai... Quer dizer, é fácil você ser liberal se você é branco, se você é homem e se você está na faixa entre os 30 e os 50 anos. Né?
Você está no topo da cadeia alimentar. E é fácil vir à frente de uma câmera todos os dias, porque esse pessoal vive do YouTube. Então tem que produzir conteúdo 2, 3 vezes por dia, todos os dias, e mendigar seu like, mendigar seu apoio. É muito fácil esse povo chegar e falar através de falsas equivalências, através desse tipo de raciocínio porco. Por que o raciocínio porco? Quero ver na vida real. Quero ver quando o mercado, quer dizer, o mercado já está se impondo, porque o YouTube já tirou tudo o que tinha para tirar de lucro através dessas pessoas, e eu duvido que daqui a um ano a maioria deles ainda esteja tentando ganhar dinheiro dessa forma. Ou eles vão se repaginar, porque repaginar está na moda no capitalismo moderno, ou eles vão sumir. Só que até lá, uma multidão de gente ingênua que vai para a internet para consumir opinião vai ter acreditado nesse discurso. Então, aí é que está o cerne do Ponderações. Não consuma opinião. Não confunda preconceito com opinião. Não deixe que pensem por você. Saiba separar o que é fato, o que é boato, o que é historiograficamente provado ou jornalisticamente provado, mas ao mesmo tempo entenda os interesses de quem produz o conhecimento e veja se os interesses de quem produz o conhecimento são os seus. Se forem os seus interesses, ótimo! Se você quer ser racista, fascista, machista e tudo mais, deísta que existe por aí, além de fóbico de todas as maneiras, você está no seu direito como cidadão. O que você não tem o direito, você cidadão que consome opinião, é de pensar que a sua opinião é melhor do que a dos outros e de pensar que você pode eleger um governo que imponha a sua opinião para todo mundo e torne a sua opinião uma política de Estado, perseguindo quem tem opiniões diferentes. Isso não é democracia, isso não é civilização, isso é barbárie, isso é ditadura, isso é arbítrio, isso é terrorismo de Estado. E por trás de todo terrorismo de Estado sempre existe uma falsa equivalência. Sempre existe você pegar um grupo minoritário e transformar em inimigo e dar a esse inimigo um status de poder que justifique você usar um tanto de força na repressão que não se justifica em hipótese alguma. Então, muito cuidado. Pensem sempre que quando alguém está equivalendo duas coisas que não se equivalem, as consequências são medonhas. Pensem, reflitam, ponderem, não comprem discursos, não comprem opiniões, não consumam. Porque o pensamento é autônomo, o pensamento não é mercadoria. O pensamento não é mercadoria. Um grande abraço a vocês. No final do mês a gente se encontra lá no Interlocuções com a segunda parte do Fernand Braudel.